Bom dia, senhores, senhoras, senhores deputados. Saudar aqui o deputado Marcelo Dino, deputada Élica Takimoto, deputado Carlos Mink, demais assessores, servidores desta casa. Havendo o número regimental, damos aberto a nossa sessão ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. E então começamos a discussão e votação dos pareceres às proposições de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, sob relatoria do deputado Rodrigo Amorim, nosso presidente. Item 1 da pauta é o projeto de lei número 278 de 2023, de autoria do deputado Luiz Paulo, que acrescenta dispositivo na lei 2.877, de 22 de dezembro de 1997. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2 da pauta, o projeto de lei número 6.090 de 2025, de autoria do deputado Alan Lopes, que altera a lei número 6.559 de 16 de outubro de 2013, na forma que menciona o novo parecer, não sei se está atualizado nos relatórios de vocês, é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3 da pauta, sob minha relatoria, projeto de lei número 4.290 de 2024, de autoria da deputada Carla Machado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de transparência nas informações fornecidas aos consumidores pelos planos de saúde no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4 da pauta, projeto de lei número 5.950, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, que declara a procissão de São Miguel Arcanjo, realizada no município de Magé, como patrimônio imaterial, histórico, cultural e religioso do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5 da pauta, o projeto de lei número 5.302 de 2025, de autoria da deputada Carla Machado, que altera a lei número 8.142 de 26 de outubro de 2018, que dispõe sobre a adaptação dos veículos dos Centros de Formação de Condutores no Estado do Rio de Janeiro. O parecer pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Carlos Mink, por favor. É só uma dúvida. Eu não estudei detalhadamente esse projeto da Carla Machado, mas me ocorreu o seguinte, tem a ver com formação de condutores. Recentemente houve uma mudança nacional na questão da obtenção das carteiras e da formação, inclusive dispensando o uso obrigatório. Eu só queria saber, eu não estudei detalhadamente, mas Vossa Excelência foi o relator. Se alguma coisa no projeto chocaria com essa nova determinação nacional sobre a obtenção, a formação e a obtenção de carteira, não tem. Não. A gente estou observando aqui para lembrar o relatório, mas está absolutamente dentro da lei. Foi observada, inclusive, essa nova regulamentação. Tá, deputado. então estou esclarecido. Perfeito. Já votamos. Item 6 da pauta, projeto de lei número 2.185, 2023, de autoria do deputado Tiago Gagliasso, que altera a lei número 7.482, de 31 de outubro de 2016, que dispõe sobre a reserva de vagas em estacionamento de shopping centers, centros comerciais e hipermercados para gestantes e pessoas com crianças de colo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela juridicidade. Em discussão. Para discutir, presidente. Deputada Élica Takimoto. Presidente, eu gostaria só de entender o objetivo aqui do deputado Tiago Gagliasso, quando ele coloca esse projeto de lei número 2185, que altera essa lei e fala sobre a reserva de vagas em estacionamento de shopping center, porque o autor ele retira da ementa a obrigatoriedade expressa da reserva de vagas em shoppings, centros comerciais e hipermercados para gestantes e mães de criança de colo. Inserindo, aí ele troca, ele coloca isso serve apenas para estacionamentos privados. Aí, bem como também nesse projeto pretende que as vagas
devam ser só de 2% do total de vagas. Aí, eu lendo esse projeto, eu entendo que isso está prejudicando as mães e responsáveis por menores de colo, né? Pois retira exatamente essa previsão que já existia de reserva de vagas em shopping, centros comerciais e hipermercados para as mães gestantes, né, e mães de crianças de colo. Então, não estou entendendo por que está retirando direitos. Eu entendi que o projeto retira. Não, a ementa, artigo 2, altera a ementa da lei e passa a vigorar com a seguinte: dispõe sobre a reserva de vagas em estacionamentos públicos e privados para gestantes e pessoas com criança de colo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Ele na retira. verdade, Ele retira. Na verdade, o que acontece, ele deixou generalista, porque quando ele fala que é estacionamento público e privado, de certa forma, ele também está dizendo que todos os estabelecimentos privados têm que considerar a possibilidade de estacionamento. Porque a ementa... Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, veja só. Quando eu li também o projeto, o meu entendimento foi que, na medida em que você deixa um pouco mais generalizado, você amplia a possibilidade de concessão dessa reserva, né, de determinação da regra. Então, assim, dispõe sobre a regra, antes era vagas de estacionamento em shopping centers, centros comerciais e hipermercados. Agora é estacionamentos públicos e privados, quaisquer. Está aumentando, na minha opinião, e acho que é uma leitura, ele está aumentando o direito. Ele está dizendo o seguinte: qualquer estacionamento privado tem que ter essa reserva. Tá. Essa é a minha leitura. Mas, se você Não, uma sugestão, se Vossa Excelência quiser pedir vista para a gente poder tirar essa dúvida com o deputado, eu também concedo a vista. Eu creio que a intenção dele não seria retirar, por Não, isso que eu também estranhei. estou entendendo que sim. Por isso que eu estranhei. Aí, na primeira leitura, eu falei assim, está retirando, mas ok. Eu estou contemplada. entendi isso, mas como Vossa Excelência... Não, podemos seguir, sem problema. Obrigada, presidente. Mais alguém gostaria de discutir? Então, não havendo mais quem queira discutir, em votação, o projeto de lei, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Saudando aqui a nossa querida deputada Sara Pôncio, e já justificando, o deputado Luiz Paulo e o deputado Alexandre Knoploch justificaram as ausências, porque tinham devidamente compromissos antecipadamente agendados, então justificaram a ausência hoje aqui na nossa reunião da Presidente Peló, no CCJ. caso do deputado Luiz Paulo, acho que a gente podia deixar a nossa companheira Gabriela votar por ele, porque é quem prepara os pareceres todos, e eu acho que não está menos capacitada que o nosso querido decano. Inclusive, ele já autorizou ler os pareceres. Né? Então, passe o microfone para ela, por favor. Vamos lá. Item 7 da pauta, sob relatoria da deputada Sara Pôncio, é o projeto de lei número 6.393 de 2025, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei número 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia de São Luís Gonzaga. Para aparecer, deputada Sara. Pela juridicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 8, o projeto de lei número 6.567 de 2025, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei número 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da festa de Nossa Senhora da Conceição de Nilópolis. Para aparecer, a deputada Sara Pôncio. Pela juridicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 9 da pauta, sob relatoria do deputado Luiz Paulo. Projeto de lei número 444 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei número 9.650 de 13 de abril de 22, que dispõe sobre a nomeação e posse dos candidatos aprovados em concurso público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, fora do número de vagas, mas dentro do prazo de validade do certame, na forma que menciona. O parecer do deputado Luiz Paulo é pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto, item 10, projeto de lei sob relatoria do deputado Alexandre Knoploch. Podemos seguir com a leitura?
Projeto de lei número 6.006 de 2025, de autoria do deputado Marcelo Dino, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Programa Estadual de Ressocialização através do Cuidado Animal, voltado à capacidade e atuação de pessoas privadas de liberdade em projetos de acolhimento, cuidado e adoção de animais abandonados. O parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Queria declarar o voto. Por favor, deputado Carlos Mink. Eu queria declarar que eu votei favoravelmente, pela primeira vez, Não tinha dúvida. ao projeto do meu parceiro na pauta animal, que é o Marcelo Dino. O Luiz Paulo também, claro, é parceiro. Essa questão da ressocialização através do cuidado é uma coisa muito interessante. Eu até chamo a atenção, Marcelo Dino, porque você tem esse olhar de ressocialização. Infelizmente, muitos deputados nossos, amigos, sempre quando a gente fala de ressocialização, estigmatizam, não, você está querendo ter muita consideração com a bandidagem, tem é que passar o ferro. Essa questão da ressocialização, seja através, como o seu projeto menciona corretamente, né, com a questão do cuidado animal, seja através de outras coisas, é muito interessante pelo seguinte, quando você não ressocializa, significa que o sujeitinho sai de lá pior do que era. Então, você gasta um dinheiro imenso mantendo o criminoso preso. Eu fiz um levantamento, deputado Marcelo Dino, na verdade eu não fiz, eu solicitei. O custo de um preso aqui no Rio de Janeiro, por mês, é mais ou menos, deputada Érica, o mesmo custo de um aluno do ensino técnico de nível médio. Isso leva àquela velha discussão do Darcy Ribeiro, que a gente tem que escolher entre fazer mais escolas ou mais presídios. O Darcy Ribeiro levantava isso. O deputado Marcelo Dino, corretamente, ele junta o tema da ressocialização. A gente quer que a pessoa, na prisão, tenha menos acesso a droga e celular e mais acesso a livro, trabalho, formação profissional, e que essa questão do cuidado animal, eu acho que é um tema muito interessante, porque é comprovado, por exemplo, que as crianças que convivem com animais, elas ficam mais seguras, são mais sociáveis, são menos inseguras, menos agressivas. Então, há esse ganho. Temos a ecoterapia. Eu, inclusive, não sei se eu já comentei consigo, quando eu estive na Amazônia, eu vi o que era a bototerapia. Crianças com Down e outros em contato com os botos, como elas melhoravam o sono, a alimentação. Então, está comprovado realmente isso, para vários casos, seja de crianças, seja pessoas com algumas doenças. Então, juntar esses dois temas, eu acho que é uma inovação e um mérito que tem que ser devidamente destacado. Obrigado, nobre deputado Minho. Agradecer. Realmente, a gente tem que dar pelo menos uma oportunidade. E a ideia é exatamente essa. Devolvendo, então, a presidência ao nosso querido e deputado presidente Rodrigo Amorim. Mais uma oportunidade nós temos que dar. Utilizar os animais é um momento de reflexão. Cumprimento a todos e agradeço aí meu amigo, meu irmão, o deputado Fred Pacheco, vice-presidente da comissão. Sigo os trabalhos 11 da pauta, projeto de lei 6.007 de 2025, de autoria da deputada Índia Armelau, que altera a lei 9.280, de 18 de maio de 2021, que dispõe sobre restrições à confecção, distribuição e comercialização de peças de uniformes, distintivos e insígnias da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento do Sistema Penitenciário e Guarda Municipal no Estado do Rio de Janeiro. Parecer, quem são os pareceristas? Deputado Quinoploc é o parecerista, o parecer é pela constitucionalidade em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Érica Takimoto. Presidente, o projeto é um projeto que insere na lei a nomenclatura atual do Departamento do Sistema Penitenciário, coloca que é a Polícia Penal. Mas, quando a gente vê aqui, no parágrafo 3º do artigo 1º, pelo projeto de lei, na norma já existente, eu considero inconstitucional e vou justificar. Né? Ele dispõe sobre uniformes da Polícia Federal. Aí eu penso que esse parágrafo 3º deve ser suprimido, que ele fala que a confecção, distribuição e comercialização de peças de uniformes distintivos ou insígnias da Polícia Federal no território do Estado de Janeiro deverão observar, aí continua, né, além das exigências dessa lei, então a Polícia Federal fica submetida
a uma lei estadual. Aí eu creio que a gente deva suprimir esse artigo 3º. Para discutir, Para presidente. salvar o projeto. Para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente, eu acho que a deputada Érica tem razão, mas só na parte final. Porque em relação ao uniforme, você não pode interferir na questão da Polícia Federal. Agora, o cara reproduzir um uniforme da Polícia Federal, ele pode ser proibido de fazer isso, porque tem realmente loja. Eu me lembro até lá perto da Praça Mauá, tinha uma loja que vendia uniforme da Marinha, da PM e tal, supostamente até para fantasia, mas era usado para falsas blitz. Então, tem razão. Eu acho, deputada Érica, que Vossa Excelência tem razão quando especifica previstas em normas da própria Corporação Federal. Essa parte podia tirar. Mas a confecção e distribuição, como a gente está legislando sobre o uniforme, a gente poderia manter. A gente poderia manter isso. Eu vi. Ou seja, eu não posso interferir na regra da polícia, nem na confecção. Mas eu posso dizer que ninguém pode reproduzir um uniforme, seja da Polícia Federal, seja do Exército Brasileiro, da Marinha. Eu não estou interferindo nas instituições. Eu estou dizendo que o cara não pode fazer o uniforme da Marinha, do Exército, de qualquer um, e vender impunemente, que isso vai ser usado numa falsa blitz, por exemplo. Deputado, mais algum deputado para discutir? Sim, eu levo em consideração as ponderações de Vossa Excelência, deputada Érica. A gente já discutiu isso aqui em outros temas que têm um escopo federal, normalmente no que diz respeito, por exemplo, à regulamentação de clubes de tiro, armas e discussões congêneres. Mas me filio ali ao entendimento do deputado Mink, que a gente não pode interferir, por óbvio, na indumentária, em insígnias e a ativação de qualquer marca que seja relacionada à Polícia Federal, por óbvio. Mas regular no território estadual a questão da comercialização, distribuição, me parece que é crível, mas também não me oponho, e talvez a autora também não se oponha exclusivamente se a gente tirar a Polícia Federal, mas na mesma lógica a gente também tem que tirar o da Guarda Municipal, porque ela faz menção aqui no escopo do projeto sobre a Guarda Municipal. Sim, se Vossa Excelência chegarem num acordo, a gente pode evoluir aqui para uma emenda tirando e fazendo a restrição ali à questão da Polícia Federal e legislando sobre as forças estaduais. Eu não me oponho a isso, não. Se Vossa Excelência concordarem e chegarem nesse entendimento... Eu acho que é viável. Eu acho que é mais prudente. Depois, se a deputada Índia quiser reincluir, ela reinclua na emenda dela própria, o projeto dela própria. Então, se Vossa Excelência, como levantou aí a questão, vou designar Vossa Excelência relatora da matéria. O parecer é o mesmo, pela constitucionalidade, entendeu? E avisa o pequeno bloco para mim. E aí retira, Vossa Excelência, se puder dar um parecer, então, pela constitucionalidade com emendas, retirando Tá, e depois eu até converso com a própria deputada. a Polícia Federal e as guardas municipais, e depois, se for o caso, a deputada Índia apresenta uma emenda em plenário. Então, nesse sentido, chamo os trabalhos à ordem e vou designar a deputada Elika Takimoto relatora da matéria, que já emitiu o parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 12 da pauta, projetos de relatoria do meu amigo, meu irmão, deputado Marcelo Dino, relator, debutando na CCJ como relator das matérias. Projeto de lei 3878 de 2024, de autoria do deputado Guilherme Delaroli, que estabelece regras para os preços promocionais por aplicativo aos consumidores nos postos revendedores de combustíveis automotivos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, nobre deputado Marcelo Dino. Primeiro do presidente, né? Primeira relatoria minha aqui, pela constitucionalidade, presidente. Eu, então, coloco em discussão o parecer pela constitucionalidade, deputado Marcelo Dino. Senhores que aprovam, encerrada a discussão, não havendo quem queira discutir, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vou chamar os trabalhos à ordem, porque queria anunciar o item 37, que ele é o parecer pela constitucionalidade, mas equivocadamente ele está no bloco das anexações. Então, vou pedir vênia aqui ao colegiado para chamar os trabalhos à ordem e anunciar o item número 37. Já está com novo parecer. Com o novo parecer, que o relator é o deputado Marcelo Dino. Anuncio 37 da pauta, projeto de lei 1517 de 2023, de autoria do deputado professor Josemar, que institui o treinamento de combate ao racismo para funcionários de estabelecimentos comerciais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Para parecer, deputado relator Marcelo Dino.
Pela constitucionalidade, senhor presidente. Em discussão. Para discutir, Deputada presidente. Élica Takimoto. Presidente, penso que é uma possível anexação ao PL 1240 de 2023, da autoria da deputada Verônica, que tem um projeto, a emenda do projeto institui protocolo antirracista, determinando aos estabelecimentos de grande circulação de pessoas para que implementem medidas de prevenção, conscientização e acolhimento de vítimas em situação de racismo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E no parágrafo 1º do artigo 1º, ela fala: para efeitos desta lei, consideram-se estabelecimentos de grande circulação de pessoas, os supermercados, hipermercados, shopping center, loja, big lojas, universidades, órgãos públicos, restaurantes, casas de show, baladas, bares, teatros, demais estabelecimentos de lazer ou semelhantes, com 10 funcionários ou mais. Então, o projeto, acho que eu vejo como o mesmo objeto. Então, acho que é uma possível anexação ao PL número 1240 de 2023. De fato, tem similaridade. Vossa Excelência é sempre atenta. Passar a palavra para o relator, deputado Marcelo Dino, se Na realidade, aqui aceita aí o apontamento. o apontamento de Vossa Excelência, mas dizer que o cunho, né, desse projeto ele é mais educativo, bem mais específico, né, mais educativo. Então, é por isso que eu dei o parecer pela constitucionalidade. Mas Vossa Excelência se opõe a esse entendimento, deputado Dino? Não, Porque, meu conforme filho. for, eu designo também a deputada Élica relatora, e aí ela sustenta... Você quer sustentar, então Mesma pode ser. coisa. Se você quiser ficar É. com o relator e depois poder Não, sustentar. eu li bem. Eu acho que é o mesmo objeto. Acho que é anexação ao projeto. Então, deputado. se o plenário... Não, se o plenário concordar, até para não passar por cima, efetivamente, do relatório, Dá um novo e aí eu relatório. peço vênia aqui ao deputado Dino, Marcelo Dino, e passo a relatoria para Vossa Excelência. Vossa Excelência que já tem o fundamentação e já proclamou aí o voto. Pode ser. Pela prejudicabilidade, não é isso? Pela anexação. me Anexação perdoa. ao Então, projeto. encerrada a discussão, em votação, o novo parecer da nova relatora designada pela anexação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, o projeto foi anexado. Eu retomo a pauta para o 13 da pauta. Projeto de Lei 589725, de autoria do deputado Fred Pacheco, que dispõe sobre a inclusão de conteúdo pedagógico permanente sobre doação de órgãos e tecidos no currículo escolar da Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Ai, presidente, para discutir de novo. Para discutir, deputada Élica. Presidente, o projeto. Depois, na primeiro, sequência, para discutir, deputado Fred. Vou passar a presidência dos trabalhos para a deputada Sara. Só um instante que eu vou atender o telefone aqui. Primeiro, deputado Fred, elogiando, porque eu acho que é um projeto assim, extremamente necessário. Porém, a pretensão do projeto é inserir uma política permanente de educação de doação de órgãos e tecidos nas escolas da rede pública estadual. Acho hiper necessário. Mas tem um projeto de lei aqui, número 5456 de 2022, da autoria da deputada Marta Rocha, e ele fala o seguinte, deputado, que dispõe sobre medidas de conscientização e respeito da importância da doação de órgãos e de tecidos para transplantes nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio do Estado do Rio de Janeiro. E tem o artigo 1º. As escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio do Estado devem incluir em seu projeto pedagógico medidas de conscientização sobre a importância da doação de órgãos e de tecidos para transplantes. Esse projeto é de 2022 e da deputada Marta Rocha. Eu acho, né, super necessário, né, super meritório, mas tem esse projeto anterior que, segundo a minha leitura aqui, é o mesmo objeto. Deputada, deixa eu só checar aqui, porque faz sentido. Eu não tinha conhecimento da EPL da deputada Marta Rocha ou já é lei? 5456 de 2026, 2022. Ainda é PL. Projeto de lei. Não, essa PL. Eu vou pedir para retirar de pauta, então, o projeto, porque eu quero olhar melhor para ver se a gente consegue, até para checar as diferenças do projeto de lei dela para o meu, assim, de cabeça, que olhando, me parece que tem algumas diferenças sensíveis que justifiquem a inclusão. Mas eu vou retirar de pauta para poder analisar melhor. Obrigado pelo apontamento. Perfeito, deputado.
Deferido a retirada da pauta, vamos para 14 da pauta. Projeto de lei número 1965 de 2023, de autoria do deputado Felipe Soares, que determina que os validadores de passagem de transportes intermunicipais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro contêm a opção de pagamento por cartões de débito, crédito, carteiras digitais, como relógios inteligentes, celulares, tablets, entre outros, que contenham a tecnologia de pagamento por NFC. Retirada de pauta na 9ª reunião de 2025, pelo relator. Retorno com alteração de parecer. Constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. E o novo parecer de anexação ao PL 4556 de 2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 15 da pauta, projeto de lei número 5159 de 2025, de autoria do deputado Renato Miranda, que institui a política de atenção e cuidados às mulheres portadoras de lipedema no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. É para discutir, presidenta. Deputada Élica, para discutir. Tem na casa a lei já 9663, de 5 de maio de 2022, da autoria da deputada Tia Ju. E essa lei cria o Programa de Prevenção e Tratamento das Doenças Vasculares no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E lipedema é considerado uma doença vascular crônica e progressiva, caracterizada por acúmulo anormal de gordura nas pernas e, às vezes, no braço, acompanhada de inflamação e dor. Então, creio que é pela prejudicabilidade. Posso passar a relatoria para Vossa Excelência, então? Sim. Então, eu vou passar a relatoria para a deputada Élica. Ok. Deputada Sara, presidente, eu gostaria de pedir vistas desse projeto para poder até alinhar isso melhor com o deputado Renato. Renato. Então, vista deferida para o deputado Fred. Projeto 16 da pauta. Projeto de lei número 4666 de 2025, de autoria do deputado Alexandre Knoploch, que denomina como Estação Galinho Zico, Quintino, a Estação de Trem Quintino Bocaiúva, no bairro de Quintino, município do Rio de Janeiro. O parecer é pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Número 17 da pauta. Relator é o deputado Fred Pacheco. Projeto de lei número 2847 de 2023, de autoria do deputado Tiago Galhaço, que assegura a prioridade de escolha da unidade escolar pública estadual para pais ou responsáveis legais dos alunos com deficiência física, intelectual, sensorial, mobilidade reduzida ou com transtorno do espectro autista. Para parecer, o deputado Fred Pacheco. Parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Eu gostaria de discutir rapidamente e já saudar aqui o deputado Tiago. Isso tem sido uma realidade muito presente, presidente, nas escolas. E a gente sabe da importância da escola na formação do aluno, seja o aluno típico ou atípico, né? Mas, de maneira muito especial, a gente precisa entender a realidade das famílias atípicas hoje, que têm na escola um lugar de segurança absoluta, né? De formação e de capacitação para a vida do seu filho. E quando ele tem uma realidade atípica, se torna ainda mais fundamental a urgência de se tratar esse tema. Então, por isso, saúdo aqui a iniciativa do deputado Tiago, porque, de fato, é um alento para os pais atípicos poder ter, nesse caso, uma prioridade de escolha onde, por exemplo, se torne mais fácil, até por uma questão de logística, por exemplo, ter a sua escola próxima da sua residência. Então, isso
facilita e ajuda numa condição, como eu disse, muito urgente e atípica. Então, saudando aqui, eu reforço o parecer pela constitucionalidade com a emenda. Só continuando a discussão, lembrando, o projeto é maravilhoso e de pleno acordo, mas a gente está com um problema sério, deputado Fred, também, de mediadores nas escolas estaduais. Problema sério Nós mesmo. Estamos até em várias escolas, eu estou correndo o Estado, né, visitando várias mediador. escolas sem professor, e mediador é um problema muito grande também. E professor que não ganha sequer o piso nacional. Então, é uma luta que a gente precisa melhorar essas escolas para fazer, inclusive, um projeto desse, né, ser aplicado da forma como deve ser. É isso, só queria fazer essa complementação. Obrigado. Mais alguém para discutir? Só que eu acho que eu tenho um projeto falando sobre a questão do mediador, que tem que ter o curso ABA. A gente tem, acho que, um projeto... Que tem um projeto aqui? Eu acho que tem um projeto tramitando falando sobre isso, sim. Para que o mediador tenha o curso ABA, obrigando para que todo mediador tenha o curso ABA. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aqui, está com o Fred, só o Fred botar na próxima, e já tem esse projeto já. Vamos para o 18 da pauta, projeto de lei número 2837 de 2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a destinação de bens e dinheiro em espécie apreendidos no combate ao tráfico de drogas em programas e ações de tratamento e recuperação de dependentes químicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Pela legalidade com emendas. Em discussão. Quero discutir, presidente. Deputado Marcelo Dino. Primeiro, parabenizar o autor. Eu acho de suma importância a utilização realmente do dinheiro em espécie, não somente isso, como também os bens, que poderia ficar como fiel depositário para que realmente o bem não fosse depreciado e estivesse servindo à sociedade. Mas parabenizar o autor. Meu bem, eu não quero continuar. Não havendo mais quem queira Eu discutir. queria discutir. Discutir, deputado Mink. Presidente, eu queria, inclusive, perguntar ao deputado Marcelo Dino também. Eu tenho uma impressão, mas não me lembro exatamente qual, que tem projetos que a gente já votou aqui na CCJ, até no plenário, que determinavam a destinação dos recursos dos bens apreendidos dos criminosos. Inclusive, se não me engano, um era até para a área da segurança pública. Eu acho que também para programas de tratamento e recuperação é muito correto. É muito correto. Mas se já há um outro, teria que alterar esse outro para dizer, então fica sendo a apreensão dos bens para segurança e para recuperação das pessoas com dependência. A minha pergunta é, eu tenho essa sensação forte na memória que a gente aprovou a destinação desses bens apreendidos, mas eu não tenho na cabeça o número. Eu também não você tenho. Lembra? Não Mas tenho. você não também tem não. a ideia que a gente já tenha aprovado uma coisa desse tipo? Eu acho que tem, mas eu não sei informar, Vossa Excelência. Bom, Mas qualquer coisa. é de suma importância, porque muitas das vezes você vê esses bens, eles vão se depreciando, e na realidade tem que não ser tem nenhuma destinado utilidade, essa é a grande rapidamente, realidade. E automaticamente, por exemplo, esses dias eu vi foi um barco com a Marinha, eu achei até estranho, que era um barco muito luxuoso, e eles falaram que foi apreendido traficando. Então é de suma importância e serve, na realidade, a Marinha hoje como poderia fazer com a polícia, como armamento e tantas outras coisas. A Polícia Civil tem, sabe, às vezes até cautelar, mas a PM não tem. É difícil acontecer na PM, que eu saiba, nem acontece isso. Então é muito importante poder pegar esses instrumentos que são utilizados pelo tráfico, ou que seja, para que realmente venha para as forças de segurança e ser utilizado em benefício da população. A gente pode depois emendar no plenário. Pode ser também. Porque é constitucional. A gente pode dizer Olha, que não aqui, é acho que é só da para Marta isso, Rocha. compartilhar. Altera a lei no de junho, penalidade administrativa. Acho que é da Marta Rocha. Ela achou aqui. É da Marta Rocha. Então, O projeto de lei 630 de 2019. Aí vamos ver depois qualquer coisa. então, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agora, os projetos de relatoria do deputado Luiz Paulo.
Projeto 9 da pauta. Projeto de lei número 4180 de 2018, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei de número 7.409, de 10 de agosto de 2016, para dispor sobre a Semana Estadual de Educação para o combate à violência nas escolas na forma que menciona. Eu vou ler o parecer e o parecer pela legalidade com emendas. Em discussão. A emenda passa a ser um dia, que a gente disse que tinha que ser um dia, não uma semana, não é isso? É isso. Ah, altera a lei. Ah, tá. Tá bom. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Número 20 da pauta, de relatoria do deputado Alexandre Knoploch, projeto de lei número 2884 de 2024, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a garantia da gratuidade do Sistema Único de Saúde na atenção ao parto no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Número 21 da pauta, projeto de lei número 5583 de 2025, de autoria do deputado Felipe Poubel, que altera a lei número 2657, de 26 de dezembro de 1996. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Para discutir. Deputado Menck, para discutir. O deputado Amorim, a minha dúvida sobre esse projeto é o seguinte: o deputado Felipe Poubel, ele está abrindo mão de uma receita em relação ao veículo que ele menciona, né? Motocicletas novas de até 160 cilindradas. A minha pergunta é o seguinte, deputado Fred Pacheco também. Em relação ao regime de recuperação fiscal, a gente não tem uma vedação de abrir mão de receita, sem dizer qual é que é o impacto, o que vai substituir, porque, no fundo, ele está abrindo mão de uma receita. Presidente, compreendo que a gente está na iminência, inclusive, de sair do regime de recuperação e, por óbvio, qualquer apontamento de despesa, sobretudo aquelas fixas por 2 anos com prazo de caráter continuado, elas contrariam o regime e deve haver a previsão ali de apontamento da fonte de custeio. Não me parece que o projeto esteja 100% contemplado nesse sentido. Inclusive, há uma determinação dos atos das disposições constitucionais transitórias obrigando que isso seja fixado. Por outro lado, tenho defendido também, nos trabalhos aqui nessa comissão, que não há necessidade de baixa diligência para a Fazenda para poder falar sobre o tema, uma vez que os nossos próprios gabinetes, e tenho levantado essa tese, é capaz de apresentar um estudo de impacto e um estudo financeiro condizente, e tenho feito dessa forma. Mas confesso que não conversei com o deputado Knoploch, estou um pouco coautor, estou tomando ciência da matéria agora. Por essa razão, vou pedir à presidente vista para que tentar, de alguma forma, salvar. Vi que tem o parecer pela constitucionalidade com emenda, mas conversar com os autores também, porque é louvável. Em outros estados tem essa aplicação, de fato. Isso gera estímulo ao motociclista regular, aquele que utiliza como... Todo mundo sataniza as motocicletas que, de fato, se tornaram um vetor de crime, inclusive, porém, é um instrumento importante de trabalho e ficou evidenciado aí, sobretudo no período da pandemia, a importância das motocicletas para a economia do Rio de Janeiro. E aí percebo que todos compartilham desse entendimento, por isso estou pedindo vista, que a presidência defira vista aí para que eu possa trazer na próxima sessão, depois de discutir com o autor do parecer e com o autor da matéria. Então, vista concedida para o deputado Eu Rodrigo gostaria de fazer uma Amorim. observação, posso? Deputada Élica. Mesmo o deputado Rodrigo Amorim pedindo vista, eu queria só observar, deputado, que assim, o projeto é altamente meritório. Eu acho que a gente aqui não está discutindo mérito, né, que assegura os trabalhadores a isenção do ICMS na compra de motocicletas destinadas às suas atividades profissionais. Tem um projeto de lei aqui da autoria do deputado doutor Serginho, o projeto de lei é 6134/2022, que, aí a ementa, autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, a ICMS na aquisição de motocicleta por profissional mototaxista. Então, só para colocar essa observação que Presidente, me talvez permite? seja uma possível anexação. Talvez. Me recordo aí no momento de discussão desse projeto do Dr. Serginho, salvo engano, esse projeto é um autorizativo. E aí, nesse sentido, não é um projeto determinativo como o deputado Paul Bel. Perfeito. Por outro lado, a gente aprovou, na legislatura passada, salvo engano também, não está aqui o deputado Luiz Paulo, que é a nossa enciclopédia, mas o deputado Min, que faz às vezes de enciclopédia também. Na última legislatura, a gente acabou aprovando o projeto da deputada Marta Rocha, salvo engano, que determinava um tratamento tributário diferenciado justamente no alíquota de ICMS para aquisição de armas de fogo por parte dos policiais e agentes de segurança pública no Estado. Naquele momento que ficou delineado que os policiais poderiam ter a sua própria... Enfim, era um momento lá de discussão, ela fez essa lei que eu também compartilho, votei favorável, considero apropriada, mas era um tema parecido. Eu não me recordo nessa discussão que se havia esse estudo de impacto. Quando eu peço o pedido de vista, é para ver se a gente consegue encaixar no texto da lei algum tipo de compensação e poder entender, de fato, qual é o impacto. Porque eu sei que para aquele indivíduo que quer comprar a motocicleta e vai ter, naquelas condições, a redução do ICMS, às vezes muda a vida da pessoa. Eu não sei se aquilo é determinante na arrecadação do Estado. Então é necessário, talvez, um estudo de impacto para ver isso, e a gente faz, até por emenda, e aproveita a matéria, já que considero que seja uma matéria pertinente. Por isso que estou pedindo vista, mas compartilho do seu entendimento também, só fazendo essa alusão de que, no caso do projeto apresentado pelo deputado Dr. Serginho, era um autorizativo, não um determinativo, como é o do deputado Paul Bel. Perfeito. Projeto número 22 da pauta. Projeto de resolução número 1481 de 2025, de autoria do deputado Marcelo Dino, que altera o artigo 28 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, da ALERJ, para dispor sobre a criação de sala sensorial e a disponibilização de recursos de acessibilidade no âmbito da Casa Legislativa. O parecer do deputado Knoploch é pela juridicidade. Em discussão. Discutir, senhora presidente. Para discutir... Juridicidade com emenda, eu acho. Ele mudou. Mas o relator mudou. Primeiro, agradecer ao relator, agradecer aos nobres deputados, tenho certeza que vão aprovar. É um projeto de resolução de suma importância, visto que aqui é uma casa que nós fazemos leis aqui. E a gente nós não termos aqui uma sala sensorial, está aqui o deputado Fred, que é um dos defensores da questão dos PCDs, e hoje criar uma sala totalmente adaptada para estimular, desenvolver o apoio educacional, a regulação emocional, que é muito importante hoje. Imagina o que seria hoje uma pessoa que não estivesse tranquila, que tem até para poder ter profissionais e poder estar ali até estabilizar. E eu tenho certeza que isso aí vai enaltecer a nossa casa. E, com certeza, lá estarei abrindo com autoria para todos. Mais alguém querendo discutir a matéria? Só, mais uma vez, agradecer ao deputado Marcelo Dino pela iniciativa e dizer que me alegra muito saber que a gente pode ter em todos os ambientes públicos uma sala em que, de fato, a gente possa atender a população, porque a população vem para cá, a gente recebe aqui nas audiências públicas, né, deputado? Perfeito. Mães com seus filhos, com neurodivergentes, e que em muitos momentos é uma sala de apoio. A gente até adapta, durante os eventos, a gente faz algumas adaptações para, de fato, acolher da forma mais adequada possível, mas tendo uma sala fixa seria ainda melhor para acolher e da forma cada vez mais digna essas famílias. Então, saúdo a tua iniciativa e, sem dúvida nenhuma, em plenário, se me permitir, a coautoria vai ser uma honra para mim. Eu vou querer também. Né? Então, não há dúvida que vai ser um projeto que vai ser acolhido por todos os deputados. 70 votos. Então, sem Com dúvida certeza. nenhuma. Então, parabéns pela iniciativa e me coloco à disposição, já colocando aqui meu voto também favoravelmente a essa incrível iniciativa. Presidente, Para discutir? eu queria, pela segunda vez, daqui a pouco eu vou pedir música, pela segunda levar lá vez, pro Fantástico, pra Globo. parabenizar, só propor aqui uma inclusão seguinte: essa sala sensorial para relaxamento podia ser também para alguns deputados quando eles ficam muito alterados, muito nervosos demais,
querendo pular na jugular de alguém. Essa sala sensorial também podia servir para dar uma acalmada. Fazer uma sala de massagem para a galera, para ficar com tranquilo. Mas Tá bom. você sabe, deputado, que essa sala, a gente fez a inauguração de algumas salas, emendas impositivas que eu destinei, e nós estamos fazendo isso em algumas escolas estaduais. E, brincadeiras à parte, mas ela serve justamente para isso. Ela é uma sala multissensorial, Multissensorial, né, e que exatamente. serve para regulação de múltiplas questões neurodivergentes. A gente não pode tratar isso como uma questão neurodivergente dos deputados, mas, olha, eu já vi algumas salas, claro, a gente inaugura salas pelo Rio de Janeiro afora, e elas são muito boas para realmente acalmar e regular. Eu acho que eu vou sugerir uma emenda. Deputado Fred, Vou sugerir. eu me lembrei Tem cadeiras que a pessoa pode sentar na cadeira para Eu me relaxar. lembrei agora bonito. que eu sou coautor com a deputada Franciane de sala sensorial nos estádios. E a gente foi lá ver que realmente acabaram fazendo lá, depois de uma discussão com os mandantes lá do Maracanã, e realmente funciona, não há dúvida nenhuma. Funciona muito. Nesse caso, a gente poderia ter uma oferta também de umas gotinhas de canabidiol, que aí acalmava de vez os mais inquietos. Bem que eu votei, mas vai devagar. E esse projeto, só reforçando, deputado, sabe que Vossa Excelência falou agora do projeto das salas sensoriais nos estádios. A gente estava tendo muito problema com a utilização das salas. Sabe, vou contar uma história real. Tanto que eu já fiz uma indicação legislativa para regular, para criar, de fato, alguma regra para ajudar os estádios e, sobretudo, os familiares que, de fato, precisam da sala. Tinha pais que estavam usando a sala multissensorial, levando seu filho que não tem transtorno, para ficar lá dentro, tomando sua cervejinha e vendo o jogo em um lugar privilegiado. Olha só que coisa bonita. É o chamado oportunismo estrutural. Vossa Excelência deve ter ido até a sala, e é maravilhosa a sala do Maracanã, dos dois. É boa. Tem uma do Flamengo e uma do lado do Fluminense, e elas são exatamente iguais, elas são espelhadas, né? E a sala realmente tem uma visão extremamente privilegiada. E ela é ali para quê? Para que o pai, por exemplo, leve seu filho, que aí tem um profissional ali, mediador, para regular, enfim, para que ele tenha também a tranquilidade, o filho possa assistir o jogo num ambiente. Os pais levam os filhos para lá. Sem ter a necessidade. Nenhuma, ou em muitos casos sem ter a necessidade, e às vezes também tendo a necessidade, ele também abusa do tempo, porque ali não é feito para que a pessoa fique vendo o jogo, ele é feito para que a criança possa ter a regulação. E agora, depois que ela tiver, né, tranquilizada e regulada, naquele momento ele deu espaço para que outra pessoa possa usar. Então a gente está com uma indicação legislativa para ajudar nessa regulação, porque até nesse ponto, ainda infelizmente, tem oportunistas que fazem má utilização do equipamento. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 23 da pauta, de relatoria da deputada Élica Takimoto. Projeto de lei número 5591 de 2025, de autoria da deputada Marina do MST, que define diretrizes para o atendimento de educação escolar para populações em situação de itinerância. Para parecer, deputada Élica Takimoto. Constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Presidente, para discutir. Para discutir, deputada. Deputada Élica, eu não li o teor integral do PL da deputada Marina. Agradecer aqui o deputado Minca, a gentileza. Mas é o seguinte, o que ela pretende de fato aqui, essas diretrizes de... Obrigado, Minca. O que ela pretende, de fato, o projeto de lei tem como objetivo assegurar educação escolar para crianças e adolescentes que vivem em situação de itinerância, em virtude da condição política e econômica de trabalho de seus responsáveis de cultura e de saúde. Bem, é constitucional, né? Eventualmente eu faço alguma emenda em plenário. Obrigado. É que tem casos assim, de artistas que trabalham em circo ou outras situações de itinerância que coloca e as crianças ficam com dificuldade de matrícula em escola, é nesse sentido. Obrigado, deputada. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Número 23 da pauta, projeto de lei número 6085 de 2025, de autoria da deputada Dani Monteiro.
Projeto 24, perdão. Que institui o programa SLAM nas escolas, na Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputada Élica Takimoto. Constitucionalidade com emendas. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, insisto na tese do ADCT, do artigo 113 do ADCT, do 14 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que gera um programa que aparentemente é um programa, não sei se meritório ou não, me parece meritório, mas que gera imposição e despesas de caráter continuado por mais de 2 anos, ferindo, na minha visão, o regime sem apontamento da fonte de custeio, sem estudo de impacto. Então, não é meramente um programa, uma sugestão de um programa, mas cria obrigações ao longo do texto da lei. É nesse sentido que eu peço, venha a Vossa Excelência aí para discordar do parecer e dar um parecer pela inconstitucionalidade. Para discutir. Para discutir, deputado. Então, presidente, eu ouvi aqui o parecer e a contra-argumentação do deputado Amorim. Eu lembro que lá atrás eu até trouxe uma resolução do Supremo dizendo que nós podemos sim criar despesas desde que tenha uma fonte e desde que isso não interfira na questão do funcionalismo público e da estrutura administrativa. A deputada Dani, num determinado artigo, ela dá como fonte o Fundo de Cultura Artigo e 14. Educação. Artigo 14, deputado. Artigo 14, é isso. Então, nós, se tiver alguma coisa muito específica que obrigue, como diz o deputado Amorim, a gente poderia suprimir, talvez, esse artigo que obrigasse realmente... Está suprimido, só para saber. As emendas que eu Vossa Excelência coloquei... suprimiu. Exatamente, porque criar um tudo que era programa, a gente tem um impositivo, consenso. eu suprimi. Exatamente, é isso que a deputada Érica falou que eu queria ouvir. Porque a gente tem um consenso. Me permite uma parte depois, deputado Min? Já agora. Na verdade, é o seguinte, a gente tem criado alguns programas e até transformado alguns PLs que não estão sob a forma de programa em programa. Verdade. Eu, inclusive, sou autor de alguns, Vossa Excelência de inúmeros. Vários. Mas a gente tem tido a cautela de, por óbvio, Não amarrar todo programa ele é obrigações. regulamentado pela secretaria pertinente. Isso. Não existe essa previsibilidade de regulamentação, e aí o que eu me insurjo é a questão, por exemplo, da obrigatoriedade de contratação de profissionais e tudo mais. E aí, independente disso, que eu acho que a gente pode até Suprimir ajustar esses no pontos. texto, deixar um texto mais ameno, menos impositivo, mas quando eu sustento a tese de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e à ADCT, é também no sentido do apontamento de fonte de custeio genérica, porque aí tenta suprir, dizendo assim, vai ser custeado pelo fundo. Mas não estou me referindo aqui à deputada Dani, não, que é a deputada zelosa, e eu tenho muito carinho por ela. Mas eu desafio, às vezes, muitos deputados que fazem esse tipo de manobra na confecção dos seus projetos de lei, de dizer, por exemplo, quanto tem no Fundo Estadual de Educação, por exemplo, ou de Cultura, como apresentou. Quais são os critérios de utilização do Fundo Estadual de Cultura? Muitas vezes, quando você aponta um fundo como fonte de custeio, você tem que fazer uma alteração na lei que criou aquele fundo, porque ele tem uma aplicação específica. Por exemplo, a gente não pode pegar aqui algum projeto de lei e simplesmente porque ele tem um contorno, eu vou usar uma área que o deputado Mink conhece bem. Não posso pegar uma lei que tem algum contorno relacionado ao meio ambiente e dizer que a fonte de custeio é o Fundo da Mata Atlântica, o Fundo Setorial. Porque o fundo ele é consubstanciado numa lei própria, que tem um critério, um aparato, exige aprovação em conselho. Então, falar aleatoriamente, bota no Fundo Estadual de Cultura. Particularmente, eu conheço o Fundo Estadual de Cultura. Claro. Para aprovar, tem que aprovar no fundo. Não basta o legislador dizer, é o fundo que vai pagar. Até porque o que alimenta o fundo, eu também faço desafio a alguns deputados. Muitas vezes não sabem quanto tem de valor de recurso nos fundos. A gente fez, no ano passado, e incluiu uma parte do Fundo Estadual de Cultura, quando a gente faz a desmobilização dos fundos para aporte no Caixa Único, de modo a suprir algumas questões, inclusive o pagamento de salários. E aí, talvez uma parcela do fundo tenha sido utilizada nesse sentido, como usamos outros, inclusive o Fundo Soberano.
Vossa Excelência me permite uma parte do à parte? Lógico. A palavra é sua. Não, primeiro, gostei da vossa lembrança do Fundo Estadual de Cultura, Claro. que eu criei por lei há 20 anos atrás, e sempre digo que a atual secretária Daniele conseguiu fazer o cúmplice dessa lei 18 anos depois. Foi um dos cúmplices mais tardios. E ela, eu sempre reconheço que a secretária fez o cúmplice Verdade. da lei do fundo 18 anos depois. A minha pergunta ao deputado Amorim era o seguinte: a emenda 4 da deputada Érica, relatora, diz o seguinte, artigo 7, a Secretaria de Estado da Educação poderá promover um circuito estadual de slam nas escolas com a participação dos coletivos e unidades escolares envolvidos no programa. Então, nessa modificação, ela inclui a secretaria e resolve um dos problemas que Vossa Excelência disse, que realmente cabe à secretaria regulamentar. Deputado Mink, posso fazer uma parte da Claro, parte da parte? pode. Vou passar aqui a decisão à presidência, dependendo do coração da deputada Sara, se ela tiver boazinha e quiser superar a questão com uma eventual reforma aí desses itens, eu topo fazer, senão mantenho meu voto pela inconstitucionalidade. Vou só atender novamente aí o que vocês decidirem, para mim está decidido. Tá, só queria complementar que Pode, o que o deputado Rodrigo Amorim falou, que as emendas colocadas retiraram qualquer caráter impositivo do projeto. Então, eu estava atenta ao que ele falou e a gente fez emendas supressivas, modificativas, exatamente numa de alinhar o projeto que a gente tem discutido aqui na CCJ. Então, tudo que ele foi apontado foi retirado, porque qualquer caráter impositivo foi resolvido nas emendas. Outra coisa, deputada Érica, só para concluir. Eu acho que a gente podia aprovar o parecer da deputada Érica, que ela teve esse cuidado de Muito tirar aquela cuidado. imposição. Muito cuidado. Como a gente está discutindo a constitucionalidade, o deputado Amorim seguramente fará no plenário uma emenda retirando mais alguma coisa que ele julgue dentro da linha que ele falou, que engessa ou tira a autoridade da secretaria ou cria uma despesa a mais. O projeto é constitucional. E seria inconstitucional se a deputada Érica não tivesse feito as emendas dela. Então, a gente pode votar com parecer e o deputado Amorim depois fazer alguma outra emenda no plenário, tirando mais alguma coisa. Ele faz uma emenda Eu vou fazer o supressiva. seguinte, eu vou pedir vista para o meu gabinete, para a gente analisar melhor isso, para não precisar entrar em votação e Perfeito. julgar inconstitucionalidade agora. Então, um pedido de vista para o meu gabinete. Autoconcedida por você. Autoconcedida. E vamos seguir a pauta. Projeto da pauta 25. Projeto de lei número 5932 de 2025, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a inclusão do programa OME, Oficina de Meninas Empoderadas nas Escolas Públicas Estaduais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Para aparecer, a deputada Élica Takimoto. Constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 26 da pauta, de relatoria do deputado Marcelo Dino. Projeto de lei número 3277 de 2024, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais disponibilizarem pelo menos uma caixa com acesso adaptado para atendimento às pessoas obesas e usuários de cadeiras de rodas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Marcelo Dino. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 27 da pauta, projeto de lei número 500 de 2023, de autoria do deputado Renato Machado, que dispõe sobre a destinação do material fresado proveniente de rodovias sob gestão direta ou indireta do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Para parecer, deputado Marcelo Dino. Pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Número 28 da pauta, projeto de lei número 293 de 2023, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a garantia, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro,
de os filhos ou menores sob a guarda dos professores ou funcionários de escolas na rede pública estadual terem prioridade de matrícula na unidade de ensino onde esteja lotado o seu responsável legal. Para parecer, o deputado Marcelo Dino. Pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Eu vou chamar os trabalhos à ordem para a gente chamar o projeto 45 da pauta, que está no bloco da prejudicabilidade. Que ele está com um novo parecer. Projeto 45 da pauta. Projeto de lei número 3939 de 2024, de autoria do deputado Fred Pacheco e Índia Armelau, que institui Programa Estadual de Capacitação para Atendimento de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. E está com um novo parecer, o parecer da deputada Élica. Juridicidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Apenas para a declaração de voto, presidente, Para declarar, rapidamente. deputado Fred. Nós agradecendo aos deputados aqui nesta importantíssima comissão, um programa que institui o projeto, né, de lei que faço em parceria com a deputada Índia Armelau, que institui o Programa Estadual de Capacitação para Atendimento de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Então, e a ideia é exatamente essa, né, é que a gente, de fato, tenha um mundo preparado para atender as pessoas com transtorno do espectro autista, porque existe, de fato, uma condição que precisa ser observada por todos os agentes públicos de maneira geral, né? Então, e nós temos muitos casos, infelizmente, de evidências onde as condições de tratamento e de atendimento, por falta de conhecimento, são desastrosas, né? E em todos os aspectos. Policiais que, em algum momento, não identificam que a pessoa, ao ser abordada, por exemplo, está passando um momento de desregulação, e ali acha que não consegue identificar porque não conhece, não tem a capacitação para poder fazer o atendimento adequado, a abordagem correta, e usa de força excessiva, absolutamente desnecessária, porque ali você não está tratando, evidentemente, de alguém que está fazendo um desacato, e sim é uma situação atípica. E em outros casos, também no âmbito da saúde, quantos casos de enfermeiros e médicos, mais uma vez, em todos os casos existe a boa vontade. E a gente não está aqui desqualificando o atendimento desses profissionais, nem dos professores, enfim, de ninguém. O que a gente está querendo é capacitar, é fazer com que, de fato, as pessoas tenham acesso a conhecimento. O conhecimento transforma, o conhecimento amplia a nossa capacidade de ser humano, e, na medida em que a gente faz isso e estabelece no Estado essa formação, esta urgência da capacitação, você torna as pessoas cada vez mais aptas a lidar, a cuidar, essa é a melhor palavra, muito mais do que lidar, a cuidar da situação da forma correta. Então, por isso, aqui agradeço a esse plenário e quero que, em breve, já vá também ao nosso plenário maior para que possa ser sancionado mais rapidamente pelo governador. Mais alguém querendo discutir? Encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agora vamos votar em bloco a inconstitucionalidade, se todos aprovarem, do 29 ao 34. Em discussão. Alguém quer discutir algum projeto do 29 ao 34? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agora vamos aos blocos de anexação. Do 35 ao 36, exceto o 37, que é pela constitucionalidade. Já foi feito. Senhores, alguém quer discutir em discussão?
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. E agora vamos ao bloco de prejudicabilidade, do 38 ao 47, exceto o 45, que a gente já aprovou. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Presidente, pedi a retirada de pauta do 40, que é um projeto de minha autoria, e é uma luta que eu tenho feito com o deputado Luiz Paulo, que diz respeito aos concursos da Polícia Militar, sobretudo ao ano de 2014, mais especificamente naquele contexto das questões de história, que a gente conseguiu um diálogo com o Ministério Público. O deputado Marcelo Dino tem acompanhado essa pauta, a gente conseguiu um diálogo com o Ministério Público, firmamos um acordo com o Ministério Público, com a Assembleia Legislativa, com a Procuradoria, com o presidente Rodrigo Bacelar, deputado Luiz Paulo, outros deputados que fazem a pauta. No entanto, esse acordo, o deputado Luiz Paulo cobrou ontem, inclusive, em sessão plenária, ele ainda não foi publicado pelo tribunal, homologado pelo Tribunal de Justiça. Então, talvez, a perda de objeto que está sendo referido é a lavratura do acordo, mas ele não foi publicado ainda. Então, pedi a retirada de pauta para que, se publicar, efetivamente há a perda de objeto. Caso contrário, permanece necessária a possibilidade de estabelecimento de um conselho aí para dirimir as questões relativas ao concurso ainda, que não será encerrado. Lembrando que tem um caso específico, que é do Robinho, que todos os dias está aqui no plenário, que também tem relação com a questão de história. Ele estava inscrito no primeiro concurso por motivo alheio à vontade dele, por incompetência do Estado. Lá em 2014, o concurso foi suspenso, depois voltou, e aí ele perdeu a possibilidade, vem discutindo na Justiça, e é um daqueles que eu tenho defendido o diálogo, inclusive, com a Polícia Militar, mas, infelizmente, faço aqui a minha crítica novamente ao Coronel Menezes. Está muito preocupado com a eleição esse ano. Está preocupado em rodar o Estado com o dinheiro do contribuinte viajando de helicóptero, porque até hoje eu pedi o requerimento de informação, ninguém da Polícia Militar teve a decência, a dignidade, a hombridade de me dizer quanto gasta. Porque o que eu vejo em todos os lugares é helicóptero da PM indo de um lugar para o outro, para o senhor Menezes, que inclusive faz aniversário hoje, está cheio de coronel, cabo eleitoral aí dele dando parabéns nas redes sociais, ele fica circulando por aí para fazer reunião política com dinheiro público. Se isso não é campanha antecipada, se isso não é abuso de poder econômico, eu quero que o TSE se manifeste dizendo o que é. Então, nada contra o Coronel Menezes no pessoal, mas tenho feito críticas duríssimas nesse sentido. Não tenho medo eleitoralmente dele de voto, não compete comigo, não compete com ninguém. Mas me assusta a forma que ele está tratando a Polícia Militar. Além disso, essa representação, assim, não sei se tem alguém da PM aqui, falam muito, vociferam quando é para tratar de interesse, sobretudo, de coronel. Quando vai mexer no bolsinho de coronel, a assessoria da PM lota isso aqui. Mas quando é falar do praça, quando é falar do que está acontecendo, dos desatinos que estão acontecendo pelos batalhões afora, não aparece ninguém. Então, mais uma vez, fica aqui minha crítica. Mandei um ofício, não é algo do meu mandato. Não é um desejo meu puro e simples. É algo que ele deveria tratar com zelo. Recebi uma resposta protocolar de um ofício da assessoria da Polícia Militar, legislativa, dando deferimento ou não. A gente não vai avaliar esse caso. Fica a minha pergunta. Quem é a assessoria parlamentar para falar em nome da Polícia Militar de algo que foi protocolado por um deputado estadual e que merece o apreço ou não, o deferimento ou não? Primeiro que a última instância não é o Coronel Menezes, ainda tem governador do Estado. Por mais que ele ache que ele é o governador, que ele que manda. Já está até fazendo a sucessão, sabia disso? Está fazendo a sucessão da PM, já tem listinha de quem vai ser o próximo coronel, a chefe de gabinete dele, os cabos eleitorais dele, pelos CPAs, pelos comandos intermediários, pelos comandos de batalhão que andam fazendo a campanha dele, já está todo mundo deliberado. A gente não sabe nem quem é o próximo governador. Não sabe quem vai ser o governador tampão. A Alerj, salvo o melhor juízo, é quem escolhe o próximo governador. Eu conheço uns 2 ou 3 ou 4 nomes no páreo. Mas Coronel Menezes, o poderoso Coronel Menezes, já está fazendo a sucessão da Polícia Militar. Sabia disso? Já tem secretário escolhido, já tem subsecretário escolhido, já tem comandante CPA escolhido. No Diário Oficial de hoje já tem criação de um novo CPA. No Diário Oficial de hoje tem troca, a essa altura do campeonato, de uns 10 batalhões. Talvez porque não estejam dando o resultado eleitoral que o Coronel Menezes precisa. Então, fica aqui a minha crítica. Tem esse caso que não foi enfrentado. Não me conformei com essa resposta que considero protocolar, desrespeitosa e deselegante por parte da assessoria parlamentar da Polícia Militar. Não gostei da resposta. E quero lembrar, Coronel Menezes não é a última instância, nem a administrativa, porque, salvo o melhor juízo,
Ainda existe governador no Estado e a última instância é o governador do Estado. E falo aqui não é como CCJ, não. Falo como líder do governo, falo como deputado que faz a pauta da segurança há muito tempo e exige o respeito por parte do comandante da PM, seja ele qual for. Já que ele quer tanto ser deputado, ele tem que começar a respeitar o parlamento. Fica aqui o recadinho para ele. Então, como se devido à retirada de pauta número 40 da pauta. Em discussão, do 38 ao 47, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agora é o 48 da pauta, que é uma indicação legislativa. Indicação legislativa 553/2025, de autoria do deputado Fred Pacheco, que apresenta à mesa diretora, conforme consta no artigo 98, parágrafo único, a linha B do Regimento Interno, a indicação legislativa que se segue, propondo ao excelentíssimo senhor governador do Estado que encaminhe um projeto de lei relativo à instituição em lei própria do piso salarial dos farmacêuticos no Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Rodrigo Amorim. O parecer é favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Rapidamente, presidente, só para declarar também um voto. Farei isso em plenário, mas agradecendo também aos demais. Isso é uma indicação que eu considero muito importante. Fui procurado pela classe dos farmacêuticos, tenho trabalhado muito nessa questão, e essa é uma requisição, uma solicitação antiga dos farmacêuticos, a quem considero que precisamos enfrentar. A gente sabe das dificuldades financeiras, nós entendemos todas as dificuldades orçamentárias e também olhamos toda a questão que envolve a área de comércio, e nós precisamos entender que esta é uma balança que precisa ser equilibrada. Portanto, fiz essa indicação conversando muito com a categoria. É uma reivindicação, como eu disse, muito antiga. Há uma defasagem também sensível a toda esta categoria importantíssima para o nosso Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Portanto, com muita coragem, com muita dedicação, fizemos esta indicação legislativa, querendo discutir com o governador para que, de fato, isto seja levado o mais rápido possível à pauta, para que possamos, de fato, atender essa importante categoria que cada vez mais presta um serviço de excelência ao nosso Estado do Rio de Janeiro. Portanto, essa indicação hoje, passando aqui na CCJ, nós vamos lutar para que muito rapidamente seja levada a plenário, para que toda a classe dos farmacêuticos seja, de fato, prontamente atendida. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. Obrigado. Até mais tarde no plenário.